Você já despertou no meio da madrugada, com o coração acelerado, olhando para o relógio e percebendo que eram exatamente 3 da manhã? Esse instante aparentemente simples se repete em tantas vidas como uma marca invisível, como se fosse um chamado que ninguém pediu, mas que insiste em bater a porta do corpo e da alma. Não é apenas o som do silêncio que incomoda, é a sensação de vulnerabilidade. É como se um peso misterioso caísse sobre o peito, como se a escuridão ganhasse voz. Muitos chamam de ansiedade, outros de ataque espiritual, mas no fundo o que todos sentem é solidão. E solidão de madrugada tem um eco muito mais forte. A palavra de Deus declara no Salmo 91, 5, 6: Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. É uma promessa viva, que atravessa séculos, mas que encontra em você hoje o seu destinatário. Porque o terror da noite não é apenas uma lenda ou uma metáfora. Ele se apresenta em forma de insônia, em forma de pensamentos que não se calam, em forma de medo de perder alguém, de lembranças que insistem em retornar. E nesse momento, quando o relógio marca 3 horas, a alma pergunta: o que está acontecendo comigo? Estou sendo atacado? Estou sendo observado? Ou será que Deus está tentando falar comigo? Há uma dor silenciosa em acordar nesse horário. Não é só a privação do sono. É a impressão de que existe um ataque invisível, um inimigo que não pode ser visto, mas que se esconde nas sombras da mente. É o medo de que a casa esteja desprotegida. É a lembrança de filhos e netos que andam longe de Deus. É a sensação de que a madrugada se torna tribunal e você, réu indefeso. Essa dor precisa ser validada. Não, você não é fraco. Não, você não está inventando coisas. Esse desconforto existe e precisa ser reconhecido. Mas existe também um desejo escondido no fundo do coração. Não é apenas voltar a dormir em paz. Não é apenas descansar o corpo cansado. O que você realmente deseja é sentir-se protegido. É acreditar que alguém vigia seu sono enquanto você descansa. É ter a certeza de que não está abandonado em meio às trevas. É compreender se esse horário traz um significado espiritual ou se é apenas o corpo reagindo. É sentir-se visto, acolhido, lembrado por Deus. Billy Graham dizia que a oração é a respiração da alma. E talvez seja exatamente isso que acontece às 3 da manhã. O corpo desperta porque a alma precisa respirar. O peso do medo tenta sufocar, mas a oração devolve o fôlego. Às 3 da manhã, quando tantos corações tremem, a oração pode transformar esse instante de opressão em altar de comunhão. Não é uma coincidência. É um convite. C.S. Lewis escreveu que a noite é quando nossos medos falam mais alto, mas também quando o céu está mais próximo do coração desperto. Essa frase revela uma chave espiritual, porque o medo que se ergue na madrugada não é mais alto que a voz de Deus. Pelo contrário, é exatamente na escuridão que a luz da fé brilha com mais força. Se o coração está desperto, mesmo contra a vontade, ele pode encontrar nesse despertar uma ponte para o céu. O relógio marca 3 horas, mas o Espírito Santo marca presença. Por isso, ao longo deste vídeo, vamos mergulhar juntos em respostas bíblicas e também em descobertas da ciência sobre o que acontece nesse horário. Você vai aprender a decifrar esse despertar noturno, a reconhecer as armadilhas emocionais que se escondem nesse momento e, sobretudo, a transformar esse instante em oportunidade de proteção espiritual. Vamos praticar orações e exercícios simples que fortalecem não apenas a fé, mas também a mente e o corpo. E antes de avançarmos, eu quero lhe dizer algo. Você não está sozinho. Talvez pense que é o único a se levantar assustado às 3 da manhã.
mas milhares de pessoas em todo o mundo vivem esse mesmo mistério. E aqui, juntos, vamos transformar essa experiência em um espaço de aprendizado, de comunhão e de vitória. Porque se o inimigo tenta usar esse horário como momento de opressão, Deus pode transformá-lo em altar de proteção. Se você já passou por isso, acordar às 3 da manhã, com medo ou inquietação, escreva nos comentários: eu sei o que é isso. Seu testemunho vai ajudar outras pessoas a entenderem que não estão sozinhas. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Não guarde para você o consolo que pode alcançar outra vida. Agora, prepare-se. Este é apenas o começo de uma jornada profunda. Uma jornada em que o terror da noite perderá sua força diante da luz da palavra. Uma jornada onde o silêncio de Deus não será mais silêncio, mas voz suave que sustenta. Uma jornada onde 3 da manhã deixará de ser hora de medo e se tornará hora de oração. O relógio da alma. Por que 3 da manhã? Existe um momento da madrugada em que o corpo desperta sem aviso, o silêncio se torna pesado e a mente parece estar em alerta máximo. Muitos olham para o relógio e veem a mesma marca, 3 da manhã. Não é apenas uma coincidência. Esse horário carrega um simbolismo profundo, tanto nas Escrituras quanto na experiência humana. Marcos 6,48 nos lembra que Jesus veio aos discípulos andando sobre o mar, na 4ª vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã. Ou seja, em um período em que as forças do medo e da escuridão pareciam ter maior domínio, Cristo se revelou como socorro presente. A ciência também nos ajuda a compreender o que acontece nesse instante. Pesquisadores do sono descrevem o chamado pico de cortisol, que costuma ocorrer entre 2 e 4 da manhã. O corpo, ainda fragilizado pelo cansaço, interpreta qualquer ruído, qualquer pensamento como ameaça. É como se um alarme invisível fosse disparado dentro de nós. O coração acelera, a mente busca explicações e o medo se insinua. Mas aqui está o ponto. O que para a fisiologia é apenas reação química, para a alma pode ser transformado em revelação espiritual. O erro está em interpretar esse despertar como se fosse um castigo divino. Deus não acorda seus filhos para puni-los. Ele não é um carrasco da madrugada. O Senhor é um pai que vela pelo sono dos seus. E quando permite que despertemos nesse horário, pode estar nos chamando para algo maior. Confundir mecanismos do corpo com condenação espiritual gera peso desnecessário. O corpo dispara o alarme do medo, mas a alma pode responder com oração. Imagine a cena. O coração dispara, a respiração encurta. Nesse instante, você pode escolher entregar-se à ansiedade ou transformar o despertar em altar. Em vez de se debater com pensamentos desordenados, respire fundo. Inspire lentamente e expire como quem solta nas mãos de Deus o peso do coração. Faça isso 7 vezes em silêncio ou sussurrando. E enquanto respira, recite em voz baixa o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essas palavras repetidas com calma têm poder de reorganizar mente e alma. O corpo responde à respiração, a mente responde à palavra e a alma encontra refúgio no pastor. Não se trata de buscar fórmulas mágicas, trata-se de discernimento. Muitos correm para explicações místicas imediatas, mergulham em superstições ou se deixam levar por vozes estranhas. Mas a Bíblia nos convida ao equilíbrio. Jesus não desprezou o medo dos discípulos quando eles clamaram de pavor no meio da noite. Ele simplesmente se apresentou: sou eu, não temais. O mesmo acontece aqui. O despertar às 3 pode ser visto como um ataque, mas também pode ser reconhecido como oportunidade. A metáfora que ilumina essa experiência é clara.
O corpo toca o alarme do medo, mas a alma tem poder de transformar esse som em sino de oração. O que para o organismo é descarga química, para o espírito pode ser chamado a intercessão. E assim, em vez de ser vítima da madrugada, você se torna sacerdote da sua própria casa, guardião do silêncio que se transforma em encontro com Deus. Se essa palavra está tocando o seu coração, escreva nos comentários o nome de alguém por quem você deseja interceder quando acordar de madrugada. Talvez seja um filho, um neto, um amigo. Ao compartilhar, você abre espaço para que essa comunidade ore junto com você. E não esqueça de curtir este vídeo, porque assim você ajuda esta mensagem a alcançar mais vidas que precisam transformar a madrugada em oração. E assim avançamos, entendendo que não há coincidências em Deus. O relógio da alma desperta quando o corpo ainda dorme. E nesse instante, entre a fragilidade da carne e a força do espírito, você pode escolher. O medo não será seu mestre. O despertar não será castigo. 3 da manhã será altar. O silêncio como arma espiritual. Há uma força escondida no silêncio. Não o silêncio do abandono, nem o silêncio que sufoca, mas o silêncio que se torna espaço para que a voz de Deus ecoe no coração. Abacuque 2:20 diz: "O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra." Essa ordem de quietude não é ausência de ação, é reverência. É a consciência de que, diante da presença do Altíssimo, as palavras humanas perdem o poder, mas a fé cresce em profundidade. Muitos acreditam que orações só têm efeito quando são feitas em voz alta, com força, quase como um grito contra as trevas. Há quem pense que se não houver barulho, Deus não escutará. Mas a Escritura nos lembra de que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E esses gemidos não têm som humano. Eles nascem da intimidade silenciosa. É no silêncio que a alma conversa com o Criador. É no silêncio que o coração ferido encontra espaço para ser costurado pela graça. Relatos de pessoas que viveram esse mistério revelam algo surpreendente. Há quem tenha passado anos tentando expulsar o medo da madrugada em voz alta, repreendendo em desespero, até que um dia escolheram apenas se aquietar diante de Deus. Sentaram-se em silêncio, fecharam os olhos, repetiram dentro de si uma única frase bíblica: "O Senhor é meu refúgio." E foi nesse silêncio que encontraram paz. Não porque gritaram mais forte que o medo, mas porque deixaram o Espírito Santo sussurrar mais alto que qualquer opressão. Esse silêncio não é vazio. Ele é preenchido por presença. O corpo sente o ritmo da respiração desacelerando. A mente, antes tomada por imagens de ameaça, começa a descansar. E a alma percebe que não está só. A neurociência mostra que quando nos aquietamos em oração silenciosa, a amígdala, a região do cérebro ligada ao medo e à ansiedade, reduz sua atividade. O que significa que a calma não é apenas espiritual, ela também é física. É Deus acalmando não apenas o coração, mas todo o sistema que sustenta a vida. É aqui que acontece uma quebra de expectativa. Porque o mundo nos ensina a reagir de imediato, a levantar defesas ruidosas, a preencher o espaço com barulho para tentar vencer o silêncio. Mas o reino de Deus opera de forma oposta. Ele nos convida a nos calarmos para que o céu fale. O silêncio, quando carregado de fé, não é passividade. É arma invisível que desarma a ansiedade. É espada espiritual que corta a raiz do medo sem precisar de ruído. A prática é simples, mas profunda. Ao acordar, sente-se na beira da cama. Feche os olhos, inspire fundo e a cada expiração repita mentalmente uma frase bíblica curta. O Senhor é meu refúgio. Não há pressa.
Permita que cada palavra desça do pensamento ao coração. Repita isso por 2 minutos. Pouco a pouco, você perceberá que a escuridão externa não tem poder sobre a luz interna. O corpo relaxa, o coração se aquieta, a mente se reorganiza. O silêncio da fé não é ausência de som, é presença de confiança. É como estar em uma sala onde todas as vozes humanas se calam para ouvir apenas uma voz que importa. Quando o medo fala alto, a oração silenciosa responde com convicção. Quando a mente se debate em agitação, o silêncio diante do trono de Deus responde com paz. É uma troca. O barulho interno se entrega e a paz de Cristo ocupa o espaço. CTA 3. Engajamento no meio da caminhada. Se você sente que o silêncio tem falado mais alto na sua vida, compartilhe nos comentários uma frase bíblica que acalma o seu coração. Pode ser apenas um versículo, uma promessa, uma palavra que sustenta você. Essa partilha se tornará fonte de consolo para outros que também buscam refúgio na madrugada. E lembre-se, inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé e transformam seu quarto em altar de comunhão. E assim, o silêncio deixa de ser sinal de abandono e passa a ser arma espiritual. Ele não é a ausência de Deus, mas a presença invisível do Eterno. Ele não é vazio, mas plenitude. 3 da manhã pode ser o instante em que o medo grita, mas também pode ser o instante em que no silêncio a voz de Deus sussurra: estou aqui, não temas. O campo de batalha invisível da mente. Há guerras que nunca são vistas pelos olhos humanos, mas que se travam todos os dias e principalmente todas as noites dentro da mente. O despertar às 3 da manhã frequentemente revela que a batalha não está no quarto, nem nas ruas, mas dentro do coração e da memória. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 10, 4, 5: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Essa é a chave. O campo de guerra está no pensamento e a vitória se alcança pela submissão da mente à palavra de Cristo. Muitos se confundem, atribuindo cada despertar noturno a um ataque direto do inimigo espiritual. Mas a experiência mostra que nem sempre é assim. Um homem de 62 anos testemunhou que sempre despertava às 3 da manhã, quase como um relógio invisível, e durante meses acreditou estar sob constante opressão. No entanto, ao observar sua vida, percebeu que esses despertares vinham depois de discussões familiares intensas, de palavras não ditas ou ditas em excesso. Quando decidiu orar não apenas para repreender forças externas, mas para reconciliar-se internamente, algo mudou. Ele buscou perdoar, pediu perdão, e as madrugadas foram sendo transformadas em lugar de paz. Esse testemunho revela algo essencial. Muitas vezes, o inimigo não precisa sussurrar nada à noite, porque a mente já carrega o peso do dia anterior. Culpa não resolvida, ressentimentos guardados, mágoas que nunca foram entregues a Deus. Às 3 da manhã, quando o corpo está vulnerável, esses fantasmas internos levantam-se e exigem atenção. É como se o coração gritasse: você ainda não se reconciliou. Você ainda não entregou. Reconhecer esses sinais é fundamental. O despertar pode ser um lembrete de que existem feridas abertas. É nesse momento que a pergunta precisa ser feita: quem ainda preciso perdoar? Onde ainda preciso pedir perdão? O que ainda não entreguei ao Senhor? Esse tipo de confronto não é fácil, mas é libertador. Porque enquanto a mente insiste em repetir os erros, o Espírito Santo insiste em oferecer cura. A prática de refletir sobre essas perguntas é como acender uma luz em um campo de batalha escuro.
Quando a mente diz que é tarde demais, a palavra afirma que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Quando a culpa insiste em prender, a cruz lembra que já existe perdão. Quando o ressentimento parece imbatível, a oração nos chama a libertar e a ser libertos. E não se trata apenas de um processo individual. O campo de batalha da mente também se projeta nas relações. Pais que guardam mágoas de filhos, filhos que carregam rancor contra pais, avós que revivem dores do passado ao verem seus netos repetirem erros semelhantes. Por isso, a palavra orienta: não se ponha o sol sobre a vossa ira, porque cada noite carregada de ressentimento se torna madrugada de inquietação. O coração que vai dormir ferido acorda sobressaltado. É nesse ponto que o diálogo se torna instrumento de cura. Falar com filhos e netos sobre perdão antes que o dia termine é abrir espaço para que a noite seja descanso e não tribunal. Um simples gesto de reconciliação pode desarmar batalhas internas que se repetem madrugada após madrugada. Não é fraqueza pedir perdão, é maturidade espiritual. Não é humilhação estender a mão, é vitória sobre o orgulho que alimenta guerras silenciosas. A mente, quando reconciliada, torna-se campo fértil para a paz. Mas quando carrega culpas e mágoas, transforma-se em campo de batalha interminável. Às 3 da manhã, você pode escolher de que lado permanecer. Pode alimentar o ciclo de medo ou pode levantar o estandarte da reconciliação. Pode repetir os argumentos internos que o acusam ou pode entregar cada pensamento cativo a Cristo. E quando essa entrega é feita, algo acontece. O silêncio da madrugada deixa de ser espaço de acusações internas e passa a ser espaço de libertação. O coração respira leve, a mente encontra descanso e o corpo finalmente se permite dormir, porque a guerra já foi vencida onde mais importava, dentro de você. O poder do Salmo 91 às 3 ais. Entre todas as orações que ecoam na história do povo de Deus, poucas carregam tanta força de proteção quanto o Salmo 91. Ele não é apenas um texto poético ou uma promessa distante. Ele é uma declaração de refúgio, uma muralha invisível levantada contra medos que cercam a alma, especialmente no coração da noite. Quando o relógio marca 3 da manhã, quando a mente desperta assustada e o coração sente o peso da escuridão, o Salmo 91 se torna mais do que palavras. Ele se torna escudo. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Essas linhas não foram escritas para enfeitar páginas. Elas foram escritas para atravessar madrugadas. O salmista conhecia o medo que chega sem aviso, a ameaça que não pode ser vista, o perigo que ronda em silêncio. Mas conhecia também um Deus que se ergue como refúgio. Essa é a essência do Salmo 91. A certeza de que, em qualquer hora, em qualquer sombra, em qualquer fragilidade, há um esconderijo seguro. Pastores e líderes espirituais ao longo dos séculos relataram o poder desse salmo nas madrugadas. Não como fórmula mágica, mas como exercício de fé. Pessoas que antes atormentadas pela insônia e pelo medo, encontraram descanso ao recitá-lo. Idosos que, ao lerem pausadamente seus versículos à noite, testemunharam uma calma profunda descendo sobre o coração. Não porque as palavras em si sejam um amuleto, mas porque a fé, ao se apoiar na promessa de Deus, gera proteção real. É preciso, porém, compreender a diferença entre usar o salmo como escudo de fé e usá-lo como objeto místico. Muitos tratam o texto como se fosse um talismã, abrindo a Bíblia sobre a cama, esperando que a página aberta por si só expulse a escuridão. Mas não é o papel impresso que guarda, é a confiança no Deus que inspirou aquelas palavras. O perigo não está no texto em si, mas em reduzi-lo a ritual vazio.
sem permitir que ele transforme o coração. O Salmo 91 é convite para habitar no esconderijo do Altíssimo. E habitar é viver. Não é repetir palavras mecanicamente, mas deixar que cada linha penetre fundo. Ao recitá-lo, é possível sentir como se um manto invisível fosse colocado sobre os ombros. Um manto que cobre o corpo cansado e a mente agitada, lembrando que há asas maiores que envolvem e sustentam. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. Essa metáfora não é distante. Ela é real como o abraço de um pai, como o colo que ampara a criança assustada. Às 3 da manhã, quando a escuridão parece mais densa, o Salmo 91 reacende a chama da esperança. Ler em voz pausada 4 de seus versículos e depois repetir em voz baixa apenas a frase: "O Senhor é meu refúgio", é como marcar território espiritual. O medo se aproxima, mas encontra muralha. A ansiedade insiste, mas encontra resistência. O corpo ainda sente o peso da madrugada, mas a alma repousa sob asas que não se cansam. O segredo está em viver o que o Salmo declara, porque não basta declamar refúgio, é preciso habitar no refúgio, não basta pronunciar confiança, é preciso viver confiança. Isso significa entregar preocupações diárias a Deus, não apenas na madrugada, mas em cada decisão. Significa acreditar que o mesmo Deus que protege na noite também guia no dia. O Salmo 91 é manto, é escudo, é abrigo. Mas acima de tudo é voz. Ele fala ao coração. Você não está sozinho, você não será vencido pelo terror da noite. Às 3 da manhã, quando o corpo desperta em alerta, essa voz se torna mais forte do que qualquer sussurro de medo. E quando você se apropria dessa promessa, não apenas lê, mas vive, algo muda na madrugada. O quarto não é mais espaço de ameaça, mas de encontro. O silêncio não é mais vazio, mas cheio de presença. A escuridão não é mais inimiga, mas cenário onde a luz de Deus se revela. Armadilhas emocionais da madrugada. A madrugada, especialmente quando o corpo desperta às 3 da manhã, pode se transformar em uma arena silenciosa onde pensamentos se multiplicam sem controle. O que começou como um simples despertar passa a ser um mergulho em espirais de preocupação. Jó expressou essa agonia em sua carne quando disse: "Quando me deito, penso, quanto faltará para levantar-me? A noite se arrasta e eu fico cheio de insônias até o amanhecer." Jó 7:4. A voz desse patriarca ecoa ainda hoje nos que experimentam o peso da noite prolongada, marcada pela inquietação. Entre as principais armadilhas da madrugada está a tentação de revisitar problemas, como se o coração pudesse solucioná-los na escuridão. Questões financeiras, discussões familiares, decisões não tomadas, todas parecem maiores quando a mente está cansada. O cérebro, sem a luz do dia, amplia cada cenário e cria tribunais internos. O resultado é uma sensação de impotência e uma ansiedade crescente que impede o retorno ao descanso. Outro veneno sutil se esconde na tecnologia. O gesto quase automático de pegar o celular no meio da noite acende mais do que a tela. Acende circuitos de alerta que lançam dopamina no cérebro e reforçam o ciclo da insônia. Notícias pesadas, redes sociais carregadas de comparações, mensagens antigas revisitadas, tudo se torna combustível para que a mente não descanse. O que parecia um pequeno alívio se transforma em prisão luminosa em meio à escuridão. Mas há caminhos de saída, ainda que simples. Uma folha de papel e uma caneta ao lado da cama podem se tornar instrumentos de libertação. Em vez de permitir que os pensamentos se repitam em círculos, escrever uma frase de confiança é como transferir o peso para fora do coração. Palavras como:
Entrego ao Senhor esta preocupação, tem efeito profundo. O ato físico de escrever quebra o ciclo mental da ruminação e abre espaço para que o corpo volte a repousar. A madrugada não precisa ser vista como tribunal do medo. Ela pode se tornar ensaio de esperança. Cada pensamento que tenta condenar pode ser respondido com promessas que libertam. Cada imagem de fracasso pode ser substituída pela visão da vitória já conquistada em Cristo. Cada repetição ansiosa pode ser interrompida pelo sussurro de um versículo. Assim, a mente, em vez de ser prisioneira, torna-se testemunha da fidelidade de Deus, mesmo na hora mais escura. É fundamental compreender que essas armadilhas emocionais não são sinais de fraqueza espiritual, mas expressões da vulnerabilidade humana. Deus conhece a estrutura de cada coração e não condena quem luta contra pensamentos repetitivos. Pelo contrário, Ele se aproxima e oferece descanso, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Essa promessa é bálsamo para noites prolongadas e madrugadas de luta. Quando reconhecemos que a madrugada pode ser armadilha, aprendemos também que ela pode ser oportunidade. Não oportunidade de resolver tudo na força da mente, mas de transferir o peso ao Senhor. Quando o tribunal interno se levanta, há um juiz maior que silencia as acusações. Quando os pensamentos se multiplicam, há uma palavra que unifica a alma em paz. Quando a ansiedade tenta dominar, há um Deus que cuida em silêncio, mesmo quando não sentimos. O que poderia ser prisão se transforma em escola da fé. O que parecia desespero se torna disciplina de entrega. A madrugada, antes lugar de tormento, passa a ser altar de esperança. Assim, a alma aprende que nem sempre é possível controlar os pensamentos, mas é sempre possível entregá-los àquele que guarda Israel, e não dormita nem dorme, transformando o quarto em altar invisível. Há um segredo silencioso guardado nas paredes do quarto. Um espaço aparentemente comum pode se tornar lugar sagrado, não por conta de objetos visíveis, mas pela presença invisível que o enche. Jesus ensinou em Mateus 6:6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orando a teu Pai que está em secreto, teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Essa instrução revela que não é a grandiosidade do espaço que atrai a presença de Deus, mas a sinceridade do coração que se recolhe diante dele. Às 3 da manhã, o quarto pode parecer um lugar de ameaça, onde sombras se estendem e o silêncio se torna pesado. Mas esse mesmo espaço, quando transformado em altar, deixa de ser território de medo para se tornar refúgio de paz. Uma viúva de 70 anos relatou que em suas madrugadas solitárias acendia uma vela e fazia da mesa de cabeceira um altar invisível. Não havia cânticos altos nem discursos longos. Apenas uma chama frágil e um coração derramado. E nesse gesto simples encontrou uma paz constante. O altar não estava nos objetos, mas na entrega. Transformar o quarto em altar não requer rituais complicados. Um gesto de sentar-se, abrir a palavra e recitar um versículo já é suficiente para consagrar o espaço. Quando logo em seguida uma oração é feita em favor de alguém, a atmosfera se transforma. O medo que se voltava para dentro é redirecionado como cuidado para fora. O coração, antes prisioneiro da ansiedade, se torna intercessor. O quarto se enche de um incenso invisível que sobe ao céu. A ordem externa também coopera com a paz interna. Um espaço em desordem alimenta a mente inquieta, mas um quarto minimamente organizado se torna terreno fértil para a calma. Não se trata de perfeição estética, mas de coerência emocional. Quando o ambiente se harmoniza, o coração encontra menos resistência para descansar.
É como se cada detalhe físico fosse testemunho de que a alma está sendo conduzida ao descanso em Deus. Esse altar invisível é construído noite após noite. Cada oração, ainda que curta, é como tijolo colocado em silêncio. Cada versículo recitado é como chama acesa que não se apaga. Aos poucos, o quarto deixa de ser apenas lugar de sono e passa a ser território de encontro. E mesmo que ninguém veja, o céu registra cada oração feita em secreto. As madrugadas, então, já não carregam o peso de ameaça, mas a expectativa de comunhão. O relógio marca 3 da manhã e, em vez de desespero, nasce oportunidade. O mesmo quarto que já foi prisão de ansiedade se torna espaço onde Deus é invocado e respondido. O medo, que antes batia à porta, se vê desarmado diante de um ambiente consagrado. Transformar o quarto em altar invisível é, em essência, uma decisão espiritual. É permitir que cada objeto ao redor seja testemunha de oração. É fazer do silêncio um cântico e da solidão um encontro. É consagrar não apenas o espaço físico, mas também o espaço interior do coração. E assim, a madrugada deixa de ser tempo perdido e se torna tempo consagrado. Quando buscar ajuda espiritual e clínica, há momentos em que a fé se torna âncora, mas também há momentos em que o corpo pede cuidados que vão além da oração solitária. A Escritura não ignora essa realidade. Tiago 5,16 declara: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Essa passagem une duas verdades. A oração tem poder, mas a oração também acontece em comunidade, e a cura envolve tanto o espiritual quanto o físico. Muitas pessoas carregam a ideia de que procurar ajuda médica seria falta de fé, como se confiar no diagnóstico de um profissional diminuísse a confiança em Deus. Mas essa visão reduz o cuidado divino. Deus é Senhor sobre corpo e alma. O mesmo que inspirou profetas também inspira médicos e pesquisadores. O mesmo que ensinou o caminho da oração também concede sabedoria à ciência. Negar um ou outro é limitar o Deus que age em todas as esferas. A insônia persistente pode ser mais do que um desconforto. Psicólogos e estudiosos do sono alertam que despertares frequentes, especialmente quando acontecem 4 vezes por semana durante mais de um mês, podem indicar não apenas cansaço, mas também sintomas de depressão ou ansiedade clínica. Ignorar esse sinal pode prolongar o sofrimento. Observar padrões, anotar horários e sentimentos em um diário espiritual é um ato de discernimento. Quando compartilhado com um pastor ou com um médico, esse registro se torna mapa que guia para cuidado mais profundo. Buscar ajuda espiritual e clínica não é sinal de fraqueza, é sinal de responsabilidade. O pastor cuida do coração, lembrando que a alma encontra refúgio em Cristo. O médico cuida do corpo, ajudando a restabelecer o equilíbrio físico que sustenta a vida. Ambos, juntos, revelam uma verdade maior. Deus é Senhor de corpo e espírito. Quando aceitamos essa integração, caminhamos em direção a uma cura que não é parcial, mas completa. A metáfora é clara. O corpo é templo, e como todo templo, precisa de manutenção. Há reparos que o sacerdote realiza e há reparos que o construtor faz. O mesmo acontece com a vida humana. O pastor cuida das paredes invisíveis da fé, enquanto o médico ajusta os alicerces biológicos. Negligenciar um ou outro é deixar brechas que enfraquecem toda a estrutura. Reconhecer o limite pessoal não é derrota, é entrega. É reconhecer que não fomos criados para carregar sozinhos todas as batalhas. É lembrar que a comunidade existe para sustentar. É aceitar que Deus age tanto no milagre que acalma a mente de imediato,
quanto no tratamento que gradualmente devolve o sono. Cada recurso é graça, cada caminho de cuidado é providência. Às 3 da manhã, quando a mente desperta em desespero, é importante lembrar que não estamos abandonados. Há irmãos de fé prontos para orar. Há líderes espirituais preparados para aconselhar. Há profissionais treinados para cuidar. E, acima de todos, há um Deus que supervisiona cada detalhe, que guarda cada passo e que nunca deixa sua criação desamparada. A madrugada, então, deixa de ser apenas espaço de luta e passa a ser também lembrete de que não precisamos lutar sozinhos. Quando buscamos ajuda, abrimos portas para que Deus opere em plenitude, usando tanto a força da oração quanto os recursos da ciência. E nesse equilíbrio, encontramos descanso. Chegamos ao fim de uma longa jornada. Uma jornada que começou no despertar inquieto das 3 da manhã, passou pelo peso da ansiedade, atravessou o campo de batalha invisível da mente, encontrou refúgio no silêncio e se vestiu com o manto do Salmo 91. Agora, diante de tudo o que foi partilhado, é tempo de olhar para trás e compreender que o terror da noite não tem a última palavra, porque Cristo é a luz que ilumina toda a escuridão. A síntese bíblica é clara: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Salmo 4:8. Essa promessa não é apenas um verso bonito, é uma verdade para ser experimentada. O terror da noite pode até se aproximar, mas não pode permanecer. A escuridão pode tentar sufocar, mas não pode vencer a luz, porque a presença de Cristo é constante, até mesmo quando o corpo desperta em fragilidade. Há um passo simples que você pode praticar. Quando acordar às 3 da manhã, não se entregue ao ciclo da inquietação. Leia um versículo, ainda que apenas um como este: em paz me deito e logo pego no sono. Respire profundamente 3 vezes, entregando cada suspiro como se fosse um peso lançado nas mãos de Deus. E apresente um único pedido específico, apenas um, porque às vezes, em vez de 1000 palavras, basta uma entrega. Billy Graham costumava dizer: a escuridão nunca vence a luz de Cristo. E essa é a grande verdade que sustenta esta mensagem. Às 3 da manhã, quando tudo parece mais silencioso e vulnerável, é nesse instante que a luz de Cristo pode brilhar mais intensamente. Não porque os problemas desaparecem de imediato, mas porque a presença de Deus se manifesta em meio ao silêncio. Charles Spurgeon, com sua voz profética, lembrava: as orações da noite são joias que brilham mais no escuro. Essa frase ecoa como convite, porque quando você ora em meio à madrugada, não está apenas buscando alívio para si mesmo, está produzindo joias invisíveis, que brilham diante de Deus e se transformam em legado espiritual. Cada oração noturna, cada clamor silencioso, cada versículo recitado é como tesouro que permanece para além da vida. O convite final é simples e profundo. Ore por proteção, ore por descanso, entregue cada madrugada ao Senhor. Se os despertares se tornarem constantes, lembre-se de que não há vergonha em buscar apoio clínico e pastoral, porque a fé não se opõe ao cuidado. Pelo contrário, a fé abraça todos os meios pelos quais Deus nos alcança. Agora, unamos nossa voz em oração, para que cada coração que chegou até aqui seja envolvido pela presença do Altíssimo. Oração guiada pelo coração. Senhor amado, eu te entrego agora cada coração que tem vivido madrugadas de inquietação. Tu conheces a ansiedade que acelera, os pensamentos que não se calam, os medos que surgem no silêncio da noite. Eu oro para que o Teu Espírito Santo visite cada vida agora, que haja paz em cada respiração, que haja descanso em cada pensamento, que a Tua luz desfaça toda a escuridão. Pela família, Pai eterno,
Eu apresento as famílias que são lembradas nessas madrugadas. Filhos que se afastaram, netos que ainda não te conhecem, lares que carregam divisões e mágoas, que cada oração feita às 3 da manhã se torne intercessão poderosa em favor da família. Que o Senhor levante gerações firmadas em tua palavra, que lares sejam restaurados, que o silêncio da madrugada seja transformado em altar, onde nomes são levantados diante de ti, pelo propósito. Senhor de toda a eternidade, eu oro para que cada despertar não seja mais sinal de medo, mas de chamado. Que cada vida que me escuta agora entenda que há propósito até nas madrugadas. Que o Senhor desperte intercessores, que cada oração feita no silêncio da noite seja como incenso que sobe ao teu trono. Que os que hoje se sentem fracos descubram que foram escolhidos. Que os que se sentem rejeitados entendam que são amados. Que cada madrugada seja reescrita como momento de encontro contigo. Amém. O terror da noite não é sentença, é oportunidade. Acordar às 3 da manhã não é maldição, é chamado. Não é sinal de abandono, é convite de Deus. E a cada vez que você desperta, pode escolher transformar esse instante em altar. Porque você não é rejeitado, você é escolhido. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa. Deixe nos comentários os nomes pelos quais você deseja interceder. E volte sempre a este espaço, porque aqui estamos construindo juntos uma comunidade de fé, de esperança e de intercessão. A madrugada nunca mais será a mesma.